Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse daqui é o nosso comentário da lição da Escola Sabatina para essa semana, quando a gente pode aqui aprender mais uma vez sobre Jesus, sobre a Bíblia Sagrada. Eu pego minha Bíblia aqui, ó, sobre a Bíblia Sagrada, exatamente ali no texto de Êxodo. Afinal de contas, nós estamos estudando aqui a lição da Escola Sabatina sobre o livro de Êxodo. Essa lição da Escola Sabatina aqui, ó, que nós falamos exatamente sobre durante esse trimestre. Esse trimestre que vai acabar agora no final de setembro. Então já te coloco aí a grande dica que alguém pode dar para você enquanto a gente começa aqui a estudar, ou melhor, a comentar a lição da Escola Sabatina. É assim, ó, vai atrás da tua próxima lição da Escola Sabatina. Vai falar sobre o livro de Josué. Então vai ser muito legal que você aí aprenda um pouquinho mais, que você busque, que você tenha esse conteúdo, porque sua mente com certeza vai se abrir para esse conhecimento bíblico, teológico, e você vai ser realmente abençoado ou abençoada pelo Senhor. A minha lição está aqui, essa aqui é a lição dos adultos, e a gente comprou dessa vez a Adultos Professor, e eu gosto de sempre dizer para você que eu gosto muito de usar a minha lição aqui no computador, aqui no tablet, nesses meus dispositivos móveis que vão comigo para todos os lados, e isso tem sido muito bom para eu poder ter o meu tempo de estudo da Bíblia Sagrada. Por isso, aceite o meu convite. Ó, esses dois aqui, ó, andam juntos, a lição e a Bíblia. No meu caso, uso tudo no celular, lição e a Bíblia quando eu estou estudando ali, e você vai ver como que é muito legal. Não tenho como conseguir a lição da escola sabatina. Ah, muito difícil mesmo conseguir a lição da escola sabatina? Claro que não. A lição da escola sabatina você consegue ou no site Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, ou então você consegue nas casas publicadoras espalhadas pelo Brasil, em vários lugares por aí. Existem lojas da casa publicadora que você pode então buscar esse livro, esse conteúdo, e você pode ali buscar, você vê que é bem baratinho. Essa daqui, da minha mão, ó, a impressa, custou pra gente R$17,50 para 3 meses de conteúdo teológico preparado. Além disso daqui, você também pode buscar os meios virtuais no próprio site da Casa Publicadora Brasileira. Você encontra ali uma lição online que você pode sempre estudar, chama-se CPB+, onde tem ali novos conteúdos, novas coisas para você buscar. Além disso, você pode ir pelo link que está aqui embaixo desse vídeo. Eu coloco toda semana de propósito para você ter como buscar, para você poder ler, para você fazer como eu faço, ter no seu celular um aplicativo que te ajuda a estudar a lição da Escola Sabatina onde quer que você esteja. Por isso, que a gente não tenha desculpa para estar longe do estudo, para estar longe do conhecimento. Por isso, houve aí o meu chamado, assim como tantos outros amigos têm chamado em vários outros comentários da lição da Escola Sabatina aqui no YouTube ou em outras plataformas. Estude a lição da Escola Sabatina, porque isso vai ser muito bom, muito importante para você. Essa semana nós vamos estudar a lição número 9. Ah, não, desculpa, a lição número 10 já. Aliança e modelo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. E aqui eu já tenho na minha tela aqui aberto a minha lição da Escola Sabatina para a gente bater um papo especial sobre esse assunto específico. Eu queria te chamar aqui para você me ajudar com esse canal do YouTube, ou então para você que está aqui dentro do canal do Parque Arariba, para que você também clique aqui em curtir, mande esse vídeo para outras pessoas, porque o compartilhamento ajuda demais a gente poder enriquecer o número de pessoas e também mostrando para o YouTube que esse conteúdo aqui é relevante e eficaz e pode ajudar muita gente se eles compartilharem. Por isso ajuda aí eles entenderem que eles precisam compartilhar esse conteúdo, tá bom? Curtir, compartilhar, mas o mais importante, o mais legal que você pode fazer é comentar aqui embaixo. Então, se você teve aí alguma coisa que eu falei que você gostou, clica lá, amém, glória a Deus, escreve alguma coisa aí comentando, ou então pelo menos põe um joinha, pelo menos põe uma mãozinha assim de oração, põe algum símbolo de que você está aproveitando esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele tem que mandar para mais gente, e cada vez mais gente comenta, para mais gente vai, e por aí vai, tá bom? Não esquece, o estudo da lição da Escola Sabatina é só um meio, é só um caminho para te levar para Jesus, para você poder estudar a Bíblia Sagrada. E eu deixo aqui essa imagem, ó, do livro de Êxodo, uma capa estilizada aqui, para você lembrar de qual trimestre nós estamos falando. Lembrando aqui, o título da lição da Escola Sabatina dessa semana é Aliança e Modelo. Eu quero te convidar então para a gente fazer uma oração agora, tá bom? Nós vamos começar aqui orando, obviamente pelo nosso estudo, mas eu quero te convidar também para orar pelas pessoas que estão agora precisando de ajuda, quem sabe física, porque passaram por cirurgias, porque
estão nos hospitais, ou então porque estão convalescendo aí o pós-cirúrgico, ou então porque tem alguma dificuldade e Deus, obviamente, pode cuidar deles. E eu vou citar aqui a minha família, tá bom? Meu pai, nas últimas semanas, precisou passar por uma cirurgia, uma correção ali no fêmur que estava trincado, ou fraturado, na verdade. E ele tem assistido, na verdade, a lição da Escola Sabatina, junto com a minha irmã, junto com a minha mãe, lá em casa, em Tatuí. Então, um beijo para vocês, Ellen, a minha irmã, e a minha mãe e meu pai, a Josefa e o Lúcio. Deixa eu ver se eles vão assistir, eles vão falar pra mim, tá bom? Beijo pra vocês, saúde aí, pai, eu tenho certeza, e força, né, pra minha irmã, pros meus amigos que têm lá ajudado a minha mãe a cuidar do meu pai. Tenho certeza que Deus continuará com vocês, então por isso nós vamos orar aqui, tá bom? Vamos falar com Jesus? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e misericórdia, entrego a nossa vida nas tuas mãos, esses pedidos especiais que eu sei que muitas pessoas aqui têm. Então, por favor, Deus, toma conta de cada um deles. Em especial, já falei aqui sobre meu pai, o Lúcio, minha mãe, Josefa, a minha irmã Ellen, meu irmão Daniel, a minha irmã Miriam, todos eles ali juntos, de alguma forma tentando cuidar, tentando ajudar. Deus, por favor, continue abençoando a cada um deles, assim como os amigos, os vizinhos, os que estão ali ajudando. Mas, mais do que isso, abençoa, por favor, a nossa família de fé, não somente a minha família, mas a nossa família de fé que continua buscando o Senhor. Abençoa esse momento especial onde nós vamos aqui abrir a palavra, onde nós vamos estudar sobre a lição da Escola Sabatina. Nos abençoa, por favor, fala com a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lição da Escola Sabatina em mãos e eu começo, como sempre começo, com o verso para memorizar que diz assim, ó. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa não é uma única vez quando eles falam isso, mas em Êxodo no capítulo 24 foi o texto escolhido para que a gente pudesse então começar esse estudo especial da lição da Escola Sabatina. Percebe a decisão do povo? Nós vamos fazer tudo que o Senhor falou. Agora, a lição de sábado, ela já tem um propósito de abrir um pouquinho a nossa mente para a gente começar a entender um dos princípios que vão ser estudados aqui. E esse princípio primeiro que aparece aqui, fala sobre os relacionamentos. Como assim relacionamentos? Deus chamou a gente para que nós vivêssemos em relacionamento com Ele. Esse é o sonho de Deus, que a gente se relacione com Ele, ou seja, toda vez que Ele se mostra para nós como crentes, para nós como filhos dele, ele não está pedindo para você uma atenção, uma ligação, uma pequena oração, não, não é isso. Ele não está pedindo para você 5 minutos do seu tempo. Ele está pedindo para você, dizendo para você que a única forma de você ser feliz é se você se relacionar com Deus. Se você tiver um relacionamento genuíno, eficaz com Ele, ou seja, um relacionamento. Será que você aí consegue... Perdão, engasguei aqui. Será que você aí consegue, de alguma forma, se relacionar com alguém, namorar com alguém, dando 5 minutos simplesmente por semana da sua vida para essa pessoa? Porque algumas vezes a gente acaba fazendo isso com Deus. A gente fala com Deus na oração pela manhã, na oração do almoço, na oração do jantar, no máximo. E aí a gente somando todos os contatos com Ele durante o dia, talvez dê 5 minutos durante a semana. Ou seja, essa não é a forma como Deus se pensou, planejou para que a nossa vida fosse realmente eficaz ao estar ao lado dele. Mas o sonho de Deus era que nós pudéssemos gastar tempo com ele. Para um pouquinho para pensar como é que era com Adão e Eva no Éden. Deus criou Adão e Eva para que eles se relacionassem com ele. A mesma forma aconteceu com os anjos criados pelo Senhor. Todos eles foram criados para relacionamento, para que Deus tivesse realmente um contato genuíno com ele. E esse é o sonho do Senhor para minha e para a tua vida, que esse relacionamento aconteça de forma eficaz. Em termos práticos, a gente tem que pensar no seguinte, tá? Deus se relaciona com a gente pelo menos de duas formas. A primeira delas, a partir da leitura da palavra, quando a gente ouve a voz dele, quando a gente absorve o conteúdo divino. E a segunda forma é quando a gente abre o coração, fala com ele a partir da oração. Ou seja, a via do caminho do relacionamento, a ida e a volta, ela está instituída aqui a partir do ler a palavra, que é ouvir a palavra do Senhor, e também quando você ora, ou seja, quando você fala com o Senhor. Quando isso acontece, nós somos movidos no nosso íntimo para que a gente então consiga testemunhar sobre o amor de Deus. Afinal de contas, fomos colocados nessa terra aqui como um canal de bênção às pessoas que estão ao nosso redor.
Esse era o sonho de Deus para o povo de Israel. E algumas vezes eles conseguiram fazer isso, mas em outras vezes eles foram exatamente no caminho contrário. E a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como Deus sonhou que isso acontecesse, tá bom? Vamos lá, lição de domingo. Quando eu abro a lição de domingo, eu já encontro aqui na pergunta um texto que é ali de Êxodo, no capítulo 24, dos versos 1 a 8. Eu vou ler o comecinho, só para você poder entender, tá bom? Diz assim, ó. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá nesse momento com ele. Quando Moisés então se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles então responderam em uníssono, ou seja, todos falaram juntos: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera, e na manhã seguinte Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel, e em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés, no verso 6, colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para que o povo compreendesse. Então eles disseram, novamente: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O começo do texto de Êxodo, no capítulo 24, é exatamente um acordo, um combinado de Deus com o povo. O Deus da Bíblia, ele é um Deus de relacionamento. Por isso ele convida que aquele povo se converta, não num povo de escravos que tinham sido libertos por ele, mas sim num povo que estava relacionando-se com Deus, que estava dedicado ao relacionamento. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, para que a gente então entenda que acima de tudo Deus prefere ou ele gostaria que na nossa vida acontecesse um relacionamento pessoal e profundo conosco. A lição da Escola Sabatina, ainda nesse dia, traz para a gente mais um ponto importante, porque lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, Deus institui duas coisas que são muito importantes logo na criação. A primeira delas é exatamente o sábado. E através do sábado, Deus estava instituindo um relacionamento íntimo entre ele e a criatura. Toda criatura deveria parar pelo menos por 24 horas no último dia da semana, no dia 7, o sábado, para então adorar ao Senhor. E dessa forma, nós temos um relacionamento vertical, ser humano, criador. Mas Deus também criou uma segunda coisa que também é colocada lá na criação, que agora une as pessoas. E sabe que tipo de coisa é essa? É o relacionamento do casamento. O relacionamento do casamento une de forma horizontal, enquanto o sábado une de forma vertical. Nós temos que ser iguais entre nós, mas nós temos que adorar ao Senhor, que é muito maior do que nós. Essas duas coisas são relacionamentos. Deus não colocou o sábado para que ele fosse simplesmente mais um dia, mas para que ele fosse um relacionamento. Da mesma forma, Deus quer ensinar para a gente o que é o amor a partir da nossa família. Quando nós então nos relacionamos ali entre nós, então nós aqui também temos que entender o relacionamento pessoa a pessoa que Deus sonhou para mim e para você, e assim para que nós compreendêssemos o amor dele. Uma outra coisa que me chama a atenção quando a gente leu aquele verso ali, de Êxodo no capítulo 24, se não me engano no verso 7 ou 8, a Bíblia fala pra gente que Moisés aspergiu sangue sobre o povo. Isso não significa que o povo tinha agora poder nele mesmo, mas significava que o povo precisava buscar a Deus em oração em todos os momentos que eles precisassem. Ou seja, aquele povo estava sendo dedicado ao Senhor. E uma vez que eles foram dedicados ao Senhor, eles então precisavam seguir todas as coisas que Deus tinha pedido para eles. Só que vamos combinar uma coisa? Como é que a gente faz para seguir as coisas que Deus pede pra gente? A gente não tem como fazer isso. Só tem um jeito da gente fazer as coisas que Deus pede pra gente, que é pedindo para que Ele nos ajude, porque é somente Deus quem tem poder para resolver os nossos problemas e nos fazer obedecer ao Senhor. Toda vez que nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos da ajuda do alto. É Deus quem nos ajuda a obedecer a Deus.
Complicado? Não, é muito simples, porque o chamado dele é para que a gente se entregue de forma completa e aí ele fará o resto. Veja como é que funciona a salvação. Nós não fazemos nada, é ele quem faz e entrega para a gente de presente a salvação. Eu vou ler com você, antes de terminar a lição de domingo, a frase que tem, as perguntas que tem lá no finalzinho da lição de domingo que me chamaram a atenção. Fala assim, ó. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Quantas vezes você disse a mesma coisa, mas acabou depois falhando? E aí a pergunta é: qual é a única solução para esse caso? Se você falha, então qual é a única solução? Nós aqui somos pecadores e nós não conseguimos fazer a vontade de Deus de forma completa, mas quando nós estamos no Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos completa para que a gente possa então fazer a vontade dEle de forma exatamente perfeita, como Ele sonhou, porque é Ele quem coloca a perfeição na nossa vida. Segunda-feira? A lição de segunda-feira traz para a gente a continuação dos versos do capítulo 24, dos versos 9 até o verso 18. E ali, ao ler esse texto, me chama muito a atenção que aquele pedido que Deus fez de Moisés, mais 3 pessoas que ele cita especificamente, e depois mais outros 70 pessoas, eles sobem o monte. E agora, quando eles sobem o monte, Deus aparece para eles. A gente não consegue entender aqui de forma verdadeira, assim, como é que Deus aparece, mas Deus aparece para eles. E Deus serve para eles uma comida. Você já pensou você chegar num lugar e ali tem Deus preparando uma comida, ou então Deus com uma mesa, onde Ele pode te servir? Percebe que esse movimento de servir comida para alguém é algo muito íntimo. Há umas semanas atrás eu estava ouvindo, sei lá, era um TikTok ou era um Instagram, algum desses vídeos engraçados na internet, onde um menino, um rapaz brasileiro casado com uma americana, estava ali vendo quais eram as diferenças de cultura. E aí ele comenta, gente, como é difícil vocês se encontrarem para comer um na casa do outro. Quando vocês se encontram, vocês, a sua família, ele falando para a esposa, né? Vocês se encontram e vão comer no restaurante. Ou seja, vocês não querem receber ninguém na sua casa de vocês. E ela fala assim, é isso. De uma forma super normal, porque na cultura deles, na forma como aquela família se instituiu, não faz sentido um entrar na casa do outro, porque eles não são tão especiais assim na forma como eles foram feitos, na forma como eles se constituíram ali. Mas Deus convida a gente para estar à mesa do Senhor. E quem serve à mesa é o Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente é que nós somos os convidados especiais do Senhor. E ao sermos esses convidados especiais, nós vamos então receber a glória de Deus para que nós possamos fazer o que ele tem pedido para a gente. Aqueles 73 líderes israelitas comem junto do Senhor. E no Oriente Médio, exatamente o que significa o comer junto do Senhor, significa que Deus está colocando eles como pessoas muito importantes naquele sentido, naquele lugar, e por isso eles têm o direito de comer na própria mesa, a mesa mais importante de todas, que é a mesa de Deus. Por isso eles são recebidos ali. Olha só que privilégio. Deus, ele sempre dá privilégios pra gente, né? E esse daqui é um daqueles privilégios que Deus deu para que aquele povo também visse a Deus, pelo menos os 70 líderes que foram chamados ali por Moisés. Não foi só ele quem viu a Deus, mas outros 70 líderes também viram. Tem um trecho aqui na lição de segunda-feira que me chamou a atenção, e esse eu vou ler ipsis literis, ou seja, o parágrafo quase inteiro. É o último parágrafo da lição de segunda-feira que fala assim, ó. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Isso está lá em Levítico, no capítulo 10, versos 1, 2 e 9. Embora eles tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, de ver a Deus, eles não foram transformados ou convertidos por essa experiência. Essa é a lição poderosa que nós aqui precisamos aprender, de que ter a verdade e também privilégios sagrados não significa que nós estamos automaticamente convertidos. Depois deles terem vivenciado tudo aquilo, aqueles homens deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Eles vão lá e adoram um outro ídolo ao invés de adorar a Deus.
Eu penso nisso daqui, lembrando que eu sou adventista desde que eu nasci. Meus pais já frequentavam a igreja adventista e eu aprendi crescendo aqui. Eu tive que ter um momento na minha vida onde eu disse assim: a partir de hoje eu não sou mais da religião dos meus pais, eu vou ter a minha religião. E ali eu decidi que eu queria ser um adventista do sétimo dia, eu queria adorar ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, mesmo esses homens, mesmo esses líderes tendo tido ali uma experiência religiosa, tendo sido levados até Deus, eles ainda assim não entenderam a transformação que Deus gostaria de fazer na vida deles. Eles não escolheram ter um relacionamento com Deus. Por isso o chamado é para você que está aí do outro lado. Será que você já aceitou a Jesus? Será que você já entregou a sua vida a Ele para que essa experiência de ver ao Senhor como Ele gostaria de dar para você seja a transformação da sua vida, para que você aí também possa enxergar ao Senhor e se entregar a Ele? Fica o chamado para a gente, né? Para a gente poder se entregar a Ele. Vamos lá, lição de terça-feira. Em 3 ocasiões, o povo de Israel, eles dizem assim: nós vamos obedecer ao Senhor. Os 3 textos estão ali, né? Êxodo 19, no verso 8, Êxodo 24, no verso 3, e depois Êxodo 24, no verso 7. A obediência, obviamente, é muito importante. E a Bíblia ensina isso pra gente, que nós deveríamos obedecer a Deus. Entretanto, nós somos frágeis, nós não conseguimos alcançar o objetivo de obedecer à lei do Senhor. E por isso, a gente precisa de uma ajuda para obedecer à lei do Senhor. É muito interessante, né, quando a gente consegue entender esse ponto, né? Há um tempo atrás eu estava frequentando, na verdade, pastoreando uma igreja aqui por perto, não vou te contar qual é, né? Mas pastoreando uma igreja aqui por perto. E ao pastorear essa igreja, eu falei algumas vezes na igreja, no sábado pela manhã, ao pregar que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus para alcançar qualquer coisa. Algumas semanas depois de eu ter pregado algumas vezes sobre isso, um irmão me chamou para ir no comércio dele. E quando eu cheguei lá no comércio para fazer uma visita naquele lugar, eu pensei, olha, essa pessoa vai pedir para eu fazer uma oração, vai pedir para eu fazer alguma coisa, mas na verdade ele não queria que eu orasse no comércio, ele queria me aconselhar. E o conselho que ele me deu foi: para de falar que a gente é frágil, para de falar que a gente tem pecado. Isso daí não atrai ninguém, não. O importante é você falar sobre outras coisas. E eu ouvi aquele irmão e perguntei para ele: mas irmão, nós não somos pecadores? Nós não somos frágeis? A gente não precisa do Senhor para poder buscar o Senhor? Não é Ele quem nos ajuda? Ele ficou assim, meio preocupado com o que eu estava perguntando para ele, mas ele não mudou de ideia, porque ele continuou achando que eu não deveria ficar dizendo que nós somos frágeis, que nós somos pecadores. Quando eu vou para a Bíblia, o que eu entendo é a Bíblia dizendo para a gente que nós somos completamente pecadores e que a única forma da gente buscar ao Senhor ou de obedecer ao Senhor é com o poder do Senhor. Parece uma redundância que não faz nenhum sentido, mas se você pensar novamente no assunto, você vai perceber que nós só podemos alcançar a obediência completa, ou seja, a perfeição que Deus sonhou pra gente, com o poder do Senhor. Alguém vai alcançar essa perfeição completa enquanto nós estivermos aqui no pecado? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo? Não, a Bíblia fala também que não. Mas a Bíblia fala que nós vamos ser preparados aqui para podermos encontrar com o Senhor lá nos ares. E enquanto nós estamos aqui, nós precisamos buscar essa perfeição, que é guardar a lei do Senhor, ou seja, obedecer os estatutos dele. Apesar do povo de Israel ter dito que iria obedecer por 3 vezes, eles não conseguiram. E aqui vem o caminho, e a lição de terça-feira fala exatamente sobre isso pra gente. Porque ela fala sobre os 2 passos que nós precisamos fazer para obedecer ao Senhor de forma correta. O primeiro deles é decidir seguir a Deus. Esse é nosso papel. É isso que nós devemos fazer. E quando a gente decide seguir a Deus, nós então agora tomamos a escolha de nos render a Ele. Esse nos render ao Senhor significa que nós vamos deixar que todas as nossas decisões, todas as nossas coisas, a partir de agora, pertencem exatamente a Ele. Porque é somente Deus quem pode trazer de volta, purificar, tirar, dar, pôr e fazer com que nós aqui possamos observar fielmente a lei do Senhor. Cada um desses verbos ou essas ações que eu li são exatamente condições do Senhor. Não tem como eu querer me colocar na frente de Deus, mas é Ele quem pode simplesmente me mudar, me transformar, mudar o meu coração e a minha disposição para que Ele faça o caminho para que eu possa obedecer. Percebe que nada se trata do que eu faço, mas tudo se trata do que Ele faz em mim.
Aqui está o segredo do cristianismo, aqui está o segredo de seguir a Deus verdadeiramente. Não é você aí entender, você tentar buscar com suas próprias forças a salvação e aí você fazer de tudo para que então você consiga alcançar isso. Mas tudo está dentro do sentido de você entregar-se completamente a Ele, rendido aos pés do Senhor e permitir que a partir de agora Ele tome as decisões para você, porque não é você, não sou eu quem decide as coisas para mim, mas é Ele quem sabe o que é melhor para mim. Aqui está o grande segredo. A ênfase principal está sempre na ação de Deus. E aí eu vou ler para você aqui Êxodo 36, melhor, Ezequiel 36, no verso 27, onde Deus diz assim, ó: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. É Deus quem coloca o Espírito na gente, que faz com que a gente então guarde os mandamentos e estatutos do Senhor. Quarta-feira. A lição de quarta-feira traz pra gente um texto que me deixou muito intrigado até conseguir compreender o que ele significava. Ele está ali em Êxodo no capítulo 25. Deus chama Moisés e ali, ao falar com Moisés, ele tem um pedido para Moisés. Ele diz assim, ó: Moisés, agora eu quero que você... Deixa eu achar que eu vou ler na minha Bíblia. Êxodo no capítulo 25. 23, 24, 25. Eu quero ler com você o verso 8, tá bom? Vamos lá. Verso 8. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus está falando para Moisés que ele deveria então construir uma tenda, exatamente como aquelas tendas que o povo de Israel morava, e essa tenda ela deveria estar no meio do povo. O lugar central onde ficava realmente era no centro. E aí, eu vou pegar minha lição da Escola Sabatina e eu faço o desafio para você, pegue a sua lição aí, e eu queria que você tentasse ver aqui essa ilustração. A ilustração está o templo e aí as casas, ou seja, as barracas onde eles moravam em volta. Obviamente essa aqui é uma ilustração, não tem aqui todas as tendas que existiam, afinal de contas eram 2 milhões de pessoas, mas eles sempre acampavam-se exatamente ao redor do templo. Porque esse era o objetivo, para que eles pudessem compreender que Deus não quer simplesmente estar ao nosso lado, Ele não quer estar na nossa frente, Ele não quer estar atrás da gente, mas Ele quer estar no meio de nós. Esse aqui é um significado muito grande. Eu queria que você tentasse entender o que significa isso. Estar no meio de nós não é simplesmente no lugar geográfico, não é simplesmente no meio das casas, não é simplesmente no meio das tendas, mas é principalmente no meio de nós. Viu onde eu apontei? No meio. Você que está lavando sua louça, você que está aí passando roupa, não sei. Olha para mim, por favor. Deus pediu para estar no meio de nós, ou seja, bem no nosso coração. Esse era um símbolo. Por isso, ele pede para que aquele povo pudesse ter de modo visível e concreto que Deus estaria sempre no meio deles. Deus estaria sempre em primeiro lugar. Ellen White fala assim: apesar de muitos erros, Deus não os havia abandonado. Assim, quando eles foram aceitos pelo Senhor novamente, eles então são convidados a construir um santuário. Esse santuário, ele serviria não para ser um amuleto no meio do povo, que muita gente acabou transformando esse santuário em amuleto, depois ali próximo da época de Jesus, e também na época que Jesus esteve aqui, mas ele principalmente precisava servir para aproximar o povo de Deus. Esse é o ponto. O santuário só tinha um objetivo, que era mostrar Jesus. Toda vez que você pensar no ministério de Cristo, ou melhor, no ministério sacerdotal que existia no santuário, você precisa entender que todo santuário significava o santuário celestial. Que ali, o santuário celestial é a sede do trono de Deus e onde Jesus hoje está trabalhando para perdoar os nossos pecados. Mas todos os objetos, todas as ações, tudo o que acontecia no santuário tinha um único objetivo, que era fazer com que o povo compreendesse a centralidade de Jesus dentro deles. Eles precisavam entender que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisava estar no meio deles, porque aquele cordeiro que eles matavam diariamente não tinha como salvá-los, mas o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, estava ali pronto para salvá-los diariamente. Alguns compreenderam,
outros infelizmente não, mas o santuário ele serviu até o dia da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque o texto bíblico fala pra gente, lá em Mateus no capítulo 27, que quando Jesus morre, o véu do santuário é rasgado de cima e embaixo. É como se fosse uma cortina, como essa que está aqui, e a cortina sendo rasgada de cima para baixo, significa que uma força sobrenatural puxou aquela cortina para que ela rasgasse, dizendo a partir de agora esse templo não tem mais utilidade, porque o templo que funciona agora está dentro dos nossos corações e em breve estará lá no céu. Esse daqui é Jesus. Jesus era aquele que podia trazer para a gente a salvação. Mas tudo naquele santuário apontava para Jesus. Esse daqui era uma maquete que eles tinham que vir e viver, ver e viver diariamente. É dessa forma como Deus sonhou para que eles tivessem o contato com Jesus e por isso ele queria estar no meio do povo. Vamos lá, lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira tem o título Cheios do Espírito de Deus. E aqui, quando o santuário vai ser construído, isso está aqui em Êxodo no capítulo 31, Êxodo 30 e Êxodo 31, Deus então instrui pessoas, melhor, antes disso, Deus instrui Moisés para que ele replique um modelo que Deus apresentaria para ele lá no monte. Então Moisés vê cada detalhe, as medidas, as cores, cada um dos desenhos que deveriam existir naquele templo. Mas ele pôde olhar para o seu povo, que era um povo de escravos, de pessoas que só sabiam fazer a mesma coisa, porque eles foram ensinados a, como escravos, fazer o mesmo tipo de coisa. E agora, eu imagino Moisés olhando e falando assim, e agora? De onde eu tiro esses artesãos? E Deus, então, se antecipa dizendo assim, eu já chamei pessoas das quais eles vão fazer esse trabalho e eu já enchi eles do Espírito Santo. Essa daqui talvez seja o primeiro momento onde pessoas são cheios do Espírito Santo. O que significa que aquelas pessoas agiriam de forma sobrenatural. Não que as bordadeiras ou as pessoas que cortaram os tecidos ou as pessoas que pegaram as madeiras ou folhearam de ouro fizeram aquilo de forma sobrenatural, mas eles foram imbuídos do poder do Espírito Santo para que de forma sobrenatural eles pudessem aprender aqueles ofícios, aquelas coisas para que eles então pudessem trabalhar e construir o templo. Quer ver? Ó? O nome de dois deles fica muito claro aqui. Ó. Bezalel é o nome daquele que foi capacitado para realizar uma obra artística e ele foi enchido do Espírito, ou seja, ele foi capacitado de novas habilidades, entendimento e conhecimento sobre aquele trabalho que ele deveria fazer. Além dele, existiam outros homens e mulheres fiéis que também foram capacitados pelo Espírito Santo para desenvolver aquele trabalho. O nome do outro, que a Bíblia também cita, Deus deu para Aholiabe e muitos outros para que eles fossem artesãos. E o mesmo Espírito, então, para auxiliar eles nessa tarefa. E aí, no meio de toda essa criatividade, eles usam exatamente aquilo que Deus tinha colocado neles para que eles pudessem servir ao Senhor. Nós aqui temos um grande problema, né? Porque algumas vezes a gente recebe bênçãos do Senhor e ao invés de a gente usar para Deus, nós usamos para nosso próprio benefício, nós usamos para que outras pessoas sejam beneficiadas ou então para roubar dos outros. Só que é interessante porque tudo aquilo que eles estavam fazendo tinha um único objetivo, que era de fazer com que Deus se relacionasse com o povo. Vamos voltar sobre o tipo de relacionamento que acontecia naquela época, além da família. O segundo é a instituição que Deus dá lá em Gênesis e que perdura até agora é a instituição do sábado. E agora, quando eu entendo que o sábado foi colocado para que Deus fosse nosso Criador, nosso Redentor e nosso Deus, ele mostra pra gente que tudo aquilo que eles estavam fazendo serviria para adorar a Deus, inclusive no sábado, sugerindo às pessoas que estivessem ao redor deles, inclusive os moradores de Israel, quanto também os outros moradores do entorno de Israel, mostrassem para eles que eles deveriam depender do Deus Todo-Poderoso. Como assim depender do Deus Todo-Poderoso? Qual desses aqui, Aholiabe, Bezalel, ou qual dos outros que recebeu o poder para então fazer aqueles móveis, aquelas artes do templo, foi estudar para isso, ou seja, se muniu de conhecimento fora do conhecimento de Deus? Nenhum deles. Percebe que
Desde o perdão, desde a libertação, desde as guerras, desde o momento de entregar a lei, desde o poder obedecer à lei, ou ter poder para obedecer à lei, e agora o construir o templo, tudo partiu das mãos de Deus. Nada do que foi feito partiu de ser humano. Mesmo que eles tivessem ali a força, ou então que eles então desenvolvessem alguma habilidade especial, nada daquilo funcionava para servir ao Senhor, a menos que eles estivessem em contato genuíno com Deus. E por que eu falei do sábado? É porque o sábado serve exatamente para isso, para eu me despir de mim mesmo, dizer assim, Senhor, eu até podia estar ganhando dinheiro nesse dia, eu até podia estar trabalhando para ganhar mais. Hoje eu tive que pegar o Uber para me deslocar aqui na cidade de São Paulo e eu perguntei para um rapaz, e aí, cara, quanto é que você ganha aqui? E ele começou a me contar, ó, durante a semana eu faço isso, durante a semana eu faço aquilo, eu trabalho, eu ganho tanto, mas para ganhar de verdade você precisa trabalhar também no sábado e no domingo. Aí no sábado eu saio, faço isso, faço isso, faço isso, a maior jornada dele é no sábado, e depois no domingo eu também, eu trabalho assim, 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 assim. E eu fiquei pensando, percebe como as pessoas por aí vivem simplesmente desesperadas para buscar o dinheiro para elas mesmas, mas elas se esquecem de que o Deus Todo-Poderoso é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Você aí que acredita em Deus, você deveria sim compreender que o sábado foi feito para que a gente se dispa, para que a gente tire todo o nosso conhecimento, todas as nossas forças e entregue ao Senhor aquilo que a gente precisa, porque é só Ele quem pode suprir todas as nossas necessidades, principalmente quando a gente quando a gente não está trazendo o sustento para dentro de casa. Isso significa que nós precisamos confiar nele, quer seja para fazer uma arte, quer seja para se entregar a Ele, quer seja para cuidar da nossa família, quer seja para fazer qualquer coisa. Tudo é para adorar a Deus e é Ele quem dá força para a gente, para que nós então possamos ter capacidade, para que nós possamos então ter a força especial do alto para poder alcançar o objetivo que Deus sonhou para a gente. Por último, vamos para a lição de sexta-feira? E eu termino agora com um texto de Ellen White que está marcado aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 295. Eu vou marcar aqui, ó, pronto, marquei. E aí na minha lição diz assim, ó: a lei de Deus que estava dentro da arca era a grande regra de justiça e de juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, ou melhor, a obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada no ritual do santuário, encontrava-se a graça e a verdade, a justiça e a paz. Elas se unem, elas se beijam. Olha só que lindo isso. Jesus, obviamente, dá pra gente algumas leis e ordenanças, mas ele diz pra gente: você só tem um jeito de poder seguir essas leis e ordenanças, que é me obedecendo, seguindo meus mandamentos e fazendo exatamente o que eu pedi. Porque aí, para você seguir, você vai precisar se entregar a mim. Exatamente esse é o segredo daquele que segue ao Senhor, daquele que ouve ao Senhor, é obedecer os mandamentos dele. Para obedecer os mandamentos dele, nós precisamos nos entregar a ele e permitir que ele dê forças para a gente, para que nós possamos aproveitar a justiça e a graça e a verdade, a justiça e a paz, porque é só assim que Deus pode abençoar a tua vida quando você se entregar completamente a Ele. Eu preciso terminar esse nosso estudo com uma oração. Por isso, se entrega a Jesus, deixa Ele fazer diferente, deixa Ele mudar a sua vida, permite que Ele aí seja o Deus Todo-Poderoso. Vamos falar com Ele? Deus querido, Pai de amor e bondade, nós aqui entregamos nosso coração no finalzinho desse comentário da lição da Escola Sabatina. Por favor, Deus, nos ajuda a entender, a estudar e a praticar o que nós estamos aprendendo aqui, porque é muito importante que o Senhor esteja no nosso centro, sendo parte da nossa vida, fazendo parte da nossa família e que nós aqui possamos obedecer ao Senhor cada dia mais. Fica ao nosso lado, nos guia, nos orienta, nos ajuda a ouvir sempre a sua voz. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, fica com Deus. Até semana que vem, nesse canal, nesse mesmo lugar, para estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau.